decretos e permitiram a reabertura dos comércios. No caso de Santa Cruz do Sul, ainda não aconteceu essa atualização, dizendo se o comércio vai ou não abrir, e isso deve acontecer amanhã. Já no caso de Vale do Sol, as lojas podem abrir entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde, desde que respeitem a ocupação máxima de 50% do que é previsto no PPCI. Em Santa Maria, o comércio não essencial permanecerá fechado pelo menos até amanhã, quando deve acontecer uma atualização do decreto, dizendo se as lojas vão poder abrir ou não. Em São Gabriel, as lojas reabriram e devem respeitar a ocupação máxima de 30%. O uso de máscaras é obrigatório tanto para funcionários quanto para clientes dentro dos estabelecimentos comerciais. As missas, cultos e também outros eventos religiosos e velórios estão permitidos a funcionar com uma série de restrições. Aqui em Uruguaiana, o comércio reabriu hoje e foi observado bastante movimento. Em alguns casos, foram vistas filas em que a distância mínima de 2 metros entre as pessoas não foi respeitada. As lojas podem funcionar com ocupação máxima de 50%. Já os supermercados, de 30%. Tem que ser disponibilizados tapetes umedecidos com água sanitária para a limpeza dos pés e também álcool gel para funcionários e clientes. Agora há pouco, o calçadão da cidade foi interditado para que acontecesse uma desinfecção. Ela foi cortesia de uma empresa daqui da cidade. As academias podem atender um cliente a cada 60 metros quadrados. Isso significa que muitas das academias vão poder atender 1 a 2 clientes por turno. A prefeitura diz que vai ter fiscalização e que, em caso de reincidência, pode até acontecer a cassação do alvará e o fechamento do comércio. Já o comércio popular deve reabrir amanhã, mas com sistema de revezamento. Para uma loja abrir, as 2 bancas ao lado têm que permanecer fechadas. Carla? Obrigada, Alfredo. Vamos agora para o norte do estado, onde as prefeituras também podem emitir decretos autorizando a reabertura do comércio. Vamos conversar com a Débora Padilha, começando aí por Passo Fundo. Quando é que as lojas abrem aí, Débora? Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Aqui em Passo Fundo, a partir de amanhã. Mas isso só vale para o comércio de rua. As lojas que ficam em shoppings ou centros comerciais vão continuar fechadas. Hoje de manhã, o prefeito Luciano Azevedo falou sobre esse novo decreto que obriga, por exemplo, o uso de máscaras tanto por atendentes quanto por clientes. E também limita o número de pessoas que podem entrar nas lojas. O distanciamento social continua sendo a principal orientação por aqui. As pessoas só devem sair de casa se for necessário. E nos próximos dias, a prefeitura deve se reunir com representantes de academias, bares e restaurantes para que haja uma definição dos critérios para a retomada dessas atividades. Passo Fundo tem 29 casos confirmados de coronavírus e 2 pessoas morreram por conta da doença. Mas teve lojas aqui na região que retomaram as atividades hoje. É o caso de Cruz Alta. Por lá, filas chegaram a se formar na frente das lojas que trabalham de portas fechadas, com um número de clientes limitado. O decreto na cidade obriga que as empresas funcionem somente com 30% dos funcionários que precisam trabalhar de máscara. Em Erechim, as lojas também reabriram hoje, ofereceram máscaras e também álcool gel para funcionários e clientes. Na cidade, o uso da máscara não é obrigatório, mas a prefeitura pediu que a comunidade use. E a lotação das lojas não pode ultrapassar 50% da capacidade que já é prevista no alvará de funcionamento. Carla. Obrigada, Débora. Olha, mais 2 mortes foram registradas hoje no estado de Covid-19. Uma em Cidreira, no litoral norte, e outra nos Campos de Cima da Serra, em Vacaria. Foram 2 homens de 73 anos. Vamos então atualizar agora os números de casos da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. O vírus está agora em 92 municípios, 1 a mais do que ontem. Porto Alegre tem o maior número de pacientes, são 361 casos confirmados na capital. O total no Rio Grande do Sul, 792 casos da doença e 21 mortes. Eloy. Carla, em uma pandemia como a que estamos vivendo, fica muito difícil saber com certeza quem está ou não com o coronavírus. O certo é que depois da pesquisa apresentada pelo governo gaúcho,
o número de contaminações é bem maior do que o divulgado oficialmente. Quem precisa sair para a rua fica com medo, tenta se proteger, desconfia de quem está do lado. Toda essa apreensão não é para menos. Como os testes da Covid-19 são feitos apenas em pessoas com sintomas graves, tem muita gente circulando por aí que não sabe que tem o vírus. Isso foi confirmado pela pesquisa encomendada pelo governo gaúcho, que apresentou uma estimativa preocupante. O reitor da Universidade Federal de Pelotas, que comandou esse estudo, fez uma analogia para ajudar a gente a entender o tamanho do problema. Existe um iceberg inteiro que não é enxergado nas estatísticas oficiais. Se esse iceberg é 7 vezes maior do que as estatísticas ou 15 vezes maior que as estatísticas, isso é uma discussão que pode ser feita na interpretação dos dados. Mas o que a gente pode afirmar com certeza, existe muito mais casos no estado do que o que é relatado nas estatísticas oficiais. Não é um pouco a mais, é muito mais. Fizemos uma ilustração para mostrar o que o reitor está falando. Oficialmente, são divulgados menos de 800 casos de contaminação por coronavírus no estado. São apenas os casos testados. Mas, abaixo da ponta do iceberg, tem mais 5.600 pessoas, aproximadamente, de acordo com a pesquisa, que estão com a Covid-19 e não sabe. Hoje esse número é maior, mas só na próxima pesquisa para saber. Ou seja, tem muito gaúcho infectado pelo coronavírus, que não sabe que está infectado e que se estiver na rua vai estar transmitindo o vírus. E para a gente evitar que a gente tenha um cenário trágico, como tiveram a Itália, a Espanha e outros países, a gente tem que manter as medidas de isolamento social. O doutor Vladimir Cantarelli, consultor internacional da Sociedade Americana de Microbiologia, concorda. Na verdade, a minha opinião é de que se deve continuar com o isolamento, né, por pelo menos mais essas 2 semanas ou mais, e depois ir revendo essa questão. E principalmente que as pessoas não relaxem na questão da higiene pessoal, na lavagem de mãos, no uso das máscaras e tudo aquilo que já foi muito bem comentado.